Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e ao vídeo com as minhas leituras do mês de maio. Bom, como eu havia comentado lá no meu vídeo sobre as leituras de abril, eu já sabia que maio seria um mês de leituras mais curtas, ou pelo menos leituras mais interrompidas, né? Um mês muito propício para ler contos ou novelas, por exemplo, porque eu colocaria a minha vida de estudante em dia. E assim fiz, viu? Li majoritariamente livros curtos ou livros com capítulos curtos. E, bem, concluí tudo que eu pretendia? Não, eu não li o livro do Orwell, A Revolução dos Bichos, mas todos os outros que eu me propus ler, eu consegui. Bom, começando como sempre pelas nacionalidades dos autores, vamos lá. Primeiro, Brasil, Áustria e Rússia. Esses foram os livros concluídos. Existem alguns outros aí que estavam por concluir em junho. Quem vê esse monte de livro da Clarice Lispector, porque além desses dois que eu concluí, ainda tem a biografia dela em andamento, deve pensar que eu sou uma grande fã. Opa, derrubei o microfone. Quem vê tudo isso de Clarice deve achar que eu sou uma grande fã da autora, e não é bem isso, né? Foi só uma combinação aí de coincidência com procrastinação. Antes de falar de Clarice, eu quero começar já a falar sobre o livro que mais me impressionou em maio. Foi a minha leitura favorita, que é o Novelas Insólitas, do Stefan Zweig. E eu tenho que toda hora prestar atenção no nome desse livro, porque senão eu falo Novelas Exemplares, que é um livro, acho que do Cervantes, né? Pois é. Quando eu tava lendo esse livro, toda hora eu errava o nome. E a hora que eu tava fazendo as minhas anotações aqui para o que dizer nesse vídeo, né, um esqueletinho aí para um roteiro, toda hora eu escrevia Novelas Exemplares. Oh, meu Deus! Novelas Insólitas, do Stefan Zweig, publicado pela editora Zahar, com a tradução de Cristina Michaelis, Maria Aparecida Barbosa e Murilo Jardelli. Além disso, a seleção aqui dessas novelas e uma nota, um pós-fácil para cada uma delas, ficou por conta do Alberto Dines, que, além de grande conhecedor da obra do Zweig, foi também o seu biógrafo aqui no Brasil. Eu achei uma edição sensacional. A escolha das novelas foi muito coerente, as notas que o Dines deixa no final também ajudam muito na compreensão. Eu só gostaria que algumas observações dele estivessem antes das novelas e não depois, para que a gente preste mais atenção a alguns detalhes. Mas tudo bem, é só uma questão de preferência mesmo, isso não diminui a qualidade da obra. São 6 novelas, não sei se havia já falado a quantidade. Segredo Ardente, Confusão de Sentimentos, A Coleção Invisível, Júpiter, Foi Ele e Xadrez, uma novela. Essa primeira delas, Segredo Ardente, me era já conhecida em razão de um filme, Grande Hotel Budapeste, do Wes Anderson. Eu assisti esse filme 2 vezes. Na primeira vez eu não havia prestado atenção assim, em referência a alguma obra literária. Na segunda vez, no finalzinho do filme, aliás, estava lá, baseado na obra de Stefan Zweig. Então não é baseado apenas nesta novela, mas eu identifiquei muitos aspectos dessa novela naquele filme, que é a história de um homem que vai para um hotel meio isolado, bastante deserto, inclusive, tem pouquíssimos hóspedes ali, e ele se aproxima de um garoto, claramente com a intenção de se aproximar da mãe do menino. Então é uma novela sobre relações humanas também, mas muito sobre a perda de inocência desse garoto, sabe? Porque ele percebe o que está acontecendo ali. Ele demora um pouquinho para perceber, mas ele percebe, porque ele não é bobo. E o desenvolvimento dessa novela é muito bom. Só que não foi o meu texto preferido. É maravilhosa. Eu amei os 6 textos. Isso é meio raro, assim, em livros de contos ou novelas, né? Eu amei os 6. Mas que me chamaram mais a atenção foram 2, talvez pela criatividade no desenvolvimento dos temas e na correlação entre o que acontece na novela e o que estava acontecendo
na Alemanha, na Áustria e em diversos países que estavam sob influência do nazismo. É importante destacar aqui que o Zweig era, além de judeu, um pacifista. E ele foi perseguido pelo nazismo, precisou fugir da sua terra natal, e ele veio aqui para o Brasil. Ele acabou morando pouco tempo por aqui, ele morou em Petrópolis, onde, infelizmente, ele e a esposa vieram a tirar a própria vida. Então, existe muito dessa angústia do Zweig, dessa insegurança, né, sobre o mundo, os rumos que o mundo estava tomando, nessas novelas. Bom, as minhas preferidas foram A Coleção Invisível e Xadrez, uma novela. Por quê? Nas duas, ele parte de um tema completamente distinto para tratar de questões políticas ou econômicas. Xadrez, uma novela mais óbvio, né? Tá ali o jogo de xadrez mesmo como base para falar sobre totalitarismo, as consequências de regimes autoritários e expressar, como eu disse, esse pacifismo do Zweig. E A Coleção Invisível usa a arte como na falta de uma palavra melhor, um meio para falar sobre inflação. Existe um filme brasileiro baseado nesse A Coleção Invisível, com o mesmo nome, inclusive, que eu ainda não assisti, mas eu quero ver se eu consigo encontrar em algum streaming aí pra ver. Na novela, o que é que nós temos? Um merchan resolve percorrer aí alguns quilômetros na Alemanha para visitar um antigo cliente, um colecionador de arte, que antigamente comprava muita coisa, mas que ultimamente não compra. Claro, o país estava numa crise severa. A Alemanha viveu uma situação de hiperinflação na primeira metade do século XX, que foi bastante grave, né? Então a moeda perdia valor muito rapidamente. Talvez seja por isso que esse colecionador não tenha comprado nada, ou será que ele talvez tenha morrido? Enfim, ele resolve ir até a cidade desse colecionador para tentar encontrá-lo. E o que ele encontra lá é, de fato, como o título do livro diz, insólito. O colecionador está vivo, ele está ali com a família dele, mas o desenvolvimento desse conto e por que ele fala de inflação, e até por que é uma coleção invisível, é sensacional. É uma das coisas mais perfeitas que eu já li, né? Sem dar spoiler aqui, a família, de alguma forma, conseguiu usufruir dessa coleção de arte, mas, por outro lado, ela também conseguiu poupar esse colecionador, que já está bem idoso, de saber o que é que está acontecendo naquele país. Ele está preservado de toda aquela realidade. É como se ele vivesse num mundo paralelo, criado pela esposa e pela filha. Sensacional. Já o Xadrez, uma novela, começa com um desafio. Viajantes de um navio descobrem que embarcado ali junto com eles está um campeão de xadrez. Então eles tentam fazer com que esse homem jogue e ele tenha uma certa resistência, claro, né, é o trabalho dele. Então ele não quer simplesmente sair por aí jogando xadrez com amadores e ainda por cima de graça, mas conseguem fazer com que esse homem vença. Com esse homem vença não, que esse homem participe desse desafio. E é claro, ele é um campeão de xadrez, ele ganha de muita gente. Até que chega um desconhecido e começa a dar dicas para que outros jogadores consigam vencer esse campeão. É lógico que todos os olhos se voltam para esse desconhecido, afinal de contas, como ele sabe tanto sobre xadrez, a ponto de sugerir aquelas jogadas perfeitas. Pois é, como ele aprendeu xadrez, o que o xadrez representa na vida dele, entra no que eu falei sobre o Zweig, pacifista e antitotalitário. É um desenvolvimento esplendoroso. Como eu disse, gostei de todas as novelas, mas não tem como comentar todas aqui, senão esse vídeo fica imenso. Bom, segundo livro que eu quero comentar aqui foi Pais e Filhos, do Turgenev, que eu li no Kindle, na edição da Antofágica. Deixa eu pegar aqui quem que é o tradutor, porque eu me esqueci. O tradutor foi o Lucas Simone. O Pais e Filhos é o romance dos romances, né? Quando se fala em conflito de geração. E é claro que eu gostei desse aspecto, sim, de você compreender quão grande pode ser a diferença de pensamentos entre uma geração e outra, a depender do momento histórico em que se vive, né? Então aqui nós temos
um momento histórico na Rússia muito importante para a virada de pensamento. Esse livro se passa um pouco antes da libertação dos servos. Então já existe esse debate muito acalorado entre libertar ou não os servos, e também sobre quais os limites dos poderes dos governantes, dos czares, como que a população pode se mexer, quem pode, né, quem é legitimado para discutir tudo isso. É legítimo o povo querer ou não ascender ao poder? Então são discussões muito importantes que estão acontecendo no momento em que hoje nós, do futuro, olhamos em retrospecto, nós sabemos que eles estavam num ponto de virada. Só que eles não tinham condição de saber quão importante era aquele momento para a Rússia. Então eu gostei muito desse aspecto do conflito de gerações, mas o que mais me encantou neste livro foi esse retrato social da Rússia durante um processo de mudança muito importante, que está acontecendo ali no final dos anos 1860, quase 1870, e que nós sabemos que no século XX culminaria na Revolução Bolchevique. Então, é um momento muito delicado e nós temos essas discussões políticas muito acaloradas na boca do povo. Sobre o enredo em si, não tem nada de tão complexo. Nós temos dois jovens, dois rapazes, né, e dois adultos como protagonistas. Nós temos bem definidos aí 4 papéis. Um extremamente conservador, que é o Pavel, que é tio de uns rapazes. Um conservador moderado, que é o Nikolai. Ele entende que a Rússia precisa passar por mudanças, mas a que custo, né? Um reformador, vamos chamar de reformador, moderado, que é o filho do Nikolai e sobrinho do Pavel. Meu Deus, esqueci o nome dele, vou ter que olhar aqui. Arkady, tinha esquecido completamente o nome do rapaz. E o amigo do Arkady, que é o revolucionário, que é o nihilista, que ele nega tudo, que é o Bazarov, uma das criaturas mais detestáveis da literatura, na minha opinião. Então, o Bazarov e o Pavel formam uma oposição ferrenha. O Nikolai e o... Tô com bloqueio com o nome desse moço. E o Arkady são moderados nas suas posições. Então, eles conseguem dialogar com os dois extremos, mas os extremos não dialogam entre si. No começo desse livro, eu confesso para vocês que eu estava achando tudo muito chato, porque ele parecia só um livro de exposição de ideias. E ele tem um aspecto interessante que é o seguinte: o Turgenev não se posiciona exatamente, assim, tão claramente a favor de uma ou outra corrente. Ele deixa os personagens falarem, ele dá voz para todos, ele dá e tira a razão para todo mundo. Então isso torna o livro muito interessante. Mas a obra só ficou mais interessante, a meu ver, quando começaram a entrar as personagens femininas, porque elas são interessantes. Nesse sentido, o Turgenev me lembrou muito o Saramago. Os protagonistas podem até ser os homens, mas os motores dessa obra são as mulheres, porque elas cutucam uma ferida. Existe um abismo enorme entre o que esses homens falam e como eles agem, e são elas que cutucam essa hipocrisia, esse abismo entre o fazer e o pensar. Então, eu achei um livro muito bom a partir de certo ponto, mas o começo dele, para mim, foi uma leitura muito maçante. É o tipo de livro que, na minha opinião, vai crescer muito na releitura. Pretendo reler esse livro daqui a um tempo, não dessa edição da Antofágica. Pretendo comprar aí ou da 34, ou... não sei se tem ele na Companhia das Letras, acho que tem também pela Penguin. Mas provavelmente vai ser da 34. Eu achei que o material de apoio dessa edição não é tão interessante assim. O prefácio é muito opinativo, é uma experiência de leitura. Tem também algumas informações sobre a obra, alguma contextualização histórica, mas é mais opinativo. Eu gosto mais quando o prefácio é informativo, quando ele apresenta dados para que você compreenda melhor certos aspectos daquele contexto. Mas aí, gente, questão de opinião, tá? Não tô dizendo que a edição é ruim, ela só não tem a estrutura que eu prefiro, tá? Então,
livro excelente. Agora nós partimos para os dois da Clarice Lispector. A Cidade Sitiada é o livro menos querido pelos fãs da Clarice, e eu entendo por quê. Veja, eu gosto muito da Clarice, da autora. A figura dela me instiga de alguma forma, mas eu não gosto muito dos romances dela. Eu gosto dos contos, eu gosto do material jornalístico, eu gosto das crônicas, mas os romances dela têm algo que me trava, sabe? Eu não consigo gostar como eu queria gostar dos romances dela. E eu gosto de A Cidade Sitiada. Então faz sentido, né, que os fãs não gostem tanto desse livro. O que ele tem de diferente? Bom, ele tem uma personagem com nome, sobrenome e uma história linear. Começo, meio, fim, com uma personagem bastante vazia e sem tanto fluxo de consciência ou discurso indireto, como preferirem, como tem nos outros. Então ele teoricamente, seria mais fácil de entender. Por que eu digo teoricamente? Porque ele não é fácil de ler. Ele tem uma narrativa meio truncada, assim, o sentido das frases às vezes fica meio suspenso, parece que aquela frase está ali meio fora de lugar. É uma escrita incômoda, mas a história em si não é difícil de entender. Nós temos aqui a Lucrécia, uma moça muito simples de uma cidade interiorana, no estado do Rio de Janeiro, que não se conforma com a vida que leva, sonha em ter uma vida mais interessante, com mais festas, com riqueza, com luxo, com roupas novas, e com um marido rico que proporciona isso para ela. E nesse contexto aqui, faz sentido que esse sonho dela venha só por meio do casamento, porque ela vem de um meio social em que a mulher só ascende socialmente via casamento, não via trabalho, né? Ela é uma mulher aqui do século XX do século passado. Aliás, da década de 20 do século passado. No começo do livro, né, ela flerta com alguns rapazes e ela de fato se casa com um deles, não vou dizer com qual. E em decorrência desse casamento, ela precisa deixar São Geraldo e ir morar no Rio de Janeiro. Só que qual é o detalhe? Ela começa a se sentir não pertencente a lugar algum. Ela é uma forasteira no Rio de Janeiro, mas ela também passa a ser uma forasteira em São Geraldo. Ela já não se identifica mais com lugar algum. Além disso, ela é uma mulher muito fútil, ao contrário de outras personagens da Clarice. A Macabeia é uma mulher simples, né? Ela não tem aquela sofisticação intelectual como tem, por exemplo, a GH, da Paixão Segundo GH, porque ela não tem nem como pensar em tudo aquilo. Ela vive uma vida de privações. Então nós temos a simplicidade da Macabeia. Mas a Lucrécia, ela não é tão simples quanto a Macabeia. Ela tem mais recursos. Ela só é fútil, vazia. E o que esse livro tem de interessante, na minha opinião? Ele reflete, talvez, como a Clarice se sentia naquele momento. A Clarice foi esposa de diplomata. Ela teve aqui a carreira dela, ela era jornalista, gostava do que fazia. E assim que ela se casou, ela precisou mudar um pouco o ritmo de escrita dela para dar conta de tantos compromissos diplomáticos. Esposa de diplomata também tem que receber muita gente, tem que organizar festas, encontros, jantares. Imagina, a gente tem aquela imagem da Clarice muito reclusa, né, muito ensimesmada. Então imagina uma pessoa dessas organizando muito bem, segundo colegas dela, tantas festas, tantos jantares. Então, provavelmente era algo que consumia muito a Clarice. E ela se sentia muito fútil, muito vazia também. E quando é que isso está acontecendo na vida dela? Né? Em que momento de vida da Clarice ela escreve e publica esse livro? Quando ela está morando numa cidade que ela detestava. E nós estamos falando aqui de pós-Segunda Guerra, e é bom lembrar que a Clarice Lispector tem origem judia. Então ela estava enfrentando um ambiente muito hostil ainda, né? Ainda havia um antissemitismo muito claro na Europa, especialmente, né? Mas no resto do mundo também. Então ela sai de Nápoles, que é uma cidade que ela amava, e ela vai para Berna, na Suíça, um lugar que ela detestava. Então a própria Clarice estava se sentindo sitiada.
né? Ela se sentia muito presa na própria vida, nas próprias obrigações, morando num lugar que ela odiava e ainda estava grávida. Quando ela terminou esse livro, ela escreveu para a irmã, né, que ela havia acabado de escrever um livro e estou indo parir. Então foi bem assim, sabe? Ó, terminei esse livro e estou indo ter meu filho, tchau. Então é um momento muito delicado na vida da Clarice. E eu gostei muito de reler esse livro agora, que eu estava enrolando desde janeiro para terminar, com a possibilidade de me apoiar em alguns trechos da biografia dela também. Eu me adiantei ali em alguns pontos sobre esse período em que ela morava em Berna e realmente foi um período de muita infelicidade para Clarice. Então, se você já leu outros livros da Clarice e não gostou, tenta A Cidade Sitiada. Mas se você nunca leu nada dela, não inventa. Não começa por esse livro aqui não, porque não é legal. Começa pelos contos e depois vem ler A Hora da Estrela. É um livro de que eu gosto? Não. Eu detesto esse livro. Mas eu entendo porque que ele é um clássico e eu entendo porque ele é tão recomendado e acho sim que é um bom jeito de conhecer Clarice. Porque, embora exista aquele narrador chato que fica enrolando para contar a história, ele é mais fácil de ler do que A Cidade Sitiada. E a Macabeia, por mais que ela seja tão simples e, por isso mesmo, complexa de entender, como é que eu vou dizer isso sem parecer contraditória? É difícil entender a Macabeia, mas é mais fácil entender a Macabeia do que entender a Lucrécia Neves. Fica mais fácil assim. Quem que é a Macabeia? É uma moça alagoana que está se aventurando no Rio de Janeiro e é vítima de todos os preconceitos possíveis, né? Todo tipo de xenofobia possível. Só que ela é tão simples e tão inocente que ela sequer percebe as violências a que ela está exposta no cotidiano. Então é uma moça que tem um namorado que não dá mínima para ela, troca ela por outra pessoa, trabalha muito mal, mas o chefe não a demite porque tem pena dela. Ela é datilógrafa, mas escreve com muitos erros de ortografia. Mesmo quando ela está copiando coisa, ela copia com muito erro. Mas o chefe tem pena, puxa vida, deixa a moça aí. Então é uma pessoa muito humilhada pela vida, mas que muitas vezes não tem noção da humilhação que ela está passando no cotidiano, justamente por ser muito inocente, né? Então, por mais que eu não goste desse livro, eu acho sim que ele é um bom jeito de começar Clarice Lispector. E por que eu li esse livro aqui e também tinha lido aquele? Bom, A Cidade Sitiada eu estava lendo desde janeiro, porque eu pretendo fazer resenha para ele aqui agora em julho. Por que em julho, gente? Porque eu vou ter férias. Ó, delícia. Então eu comecei a ler esse outro livro em janeiro. Calhou que eu comprei a biografia da Clarice e eu parei a leitura dele de propósito para fazer uma leitura paralela ali com esse período em que ela morou em Berna. Esse aqui eu só li em maio porque ele era a leitura paradidática do meu filho na escola. E eu acho que é um livro difícil para ele entender sozinho. E foi, de fato. Então, esse eu li só com o meu filho mesmo. Não era uma leitura que eu queria ter feito. Bom, isso foi o que eu concluí em maio. E os que ficaram por concluir? Como já ficou claro, né? Li mais um pouco da biografia da Clarice, que eu havia começado no mês passado. Esse livro deve aparecer aqui como em andamento até lá para agosto, setembro, por aí, porque biografia eu leio devagar mesmo. E eu estou amando. Clarice, Uma Vida que se Conta, da Nádia Batella Gottlieb. E eu li também uma boa parte do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. É uma obra que eu li majoritariamente em maio. Eu li mais de 70% dele em maio. Livro muito bom. Comento sobre ele nas leituras de junho. Ainda como plano para junho, havia o Travessuras da Menina Má, do Vargas Llosa. E eu estou gravando esse vídeo já no final de junho. E posso adiantar para vocês que eu estou odiando esse livro. E, sinceramente, eu só continuei a leitura dele porque eu recebi um spoiler. Eu pedi por esse spoiler, tá? A pessoa não foi desagradável. E eu quero saber como é que o livro se encaminha para aquilo. Porque, gente do céu, não tá indo. Eu esqueci de perguntar isso quando eu tava falando ali dos livros da Clarice, mas comenta aqui embaixo, por favor, se você gosta tanto dos romances quanto dos contos dela, ou se você, assim como eu, gosta de uma parte da obra dela, mas não consegue gostar muito da outra. Não é possível, gente. Deve ter mais gente que
Assim como eu só gosto dos textos curtos dela, não dos longos. Enfim. Esse vídeo já ficou muito grande, porque eu falei, perdi bastante tempo. Perdi tempo não. Eu tive a oportunidade de falar sobre o livro do Zweig, que foi um livro que eu amei. E é sempre difícil falar sobre livros que tem mais de uma história, porque toma tempo mesmo, paciência. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações de livros que eu trouxe aqui neste vídeo. Foi um mês muito bom de leituras, foi um mês produtivo, dentro do que eu esperava, né? O meu conceito de produtividade para este mês não era a quantidade de livros, nunca é. Mas eu li dentro do que eu esperava, né? Eu sabia que eu leria pouco e eu li dentro do pouco esperado. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!